Horas, bom dia, seja bem-vindo, ao Jornal Gente, começando agora aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje é dia 7 de dezembro de 2022. De olho nos trabalhos do Senado Federal, porque ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a já famosa PEC do teto, PEC da transição, enfim. O que é que aconteceu na CCJ ontem e qual é o projeto que chega hoje ao plenário do Senado Federal? A PEC, que foi aprovada pela CCJ, por acordo, ela cria um valor acima daquele máximo que poderia ser gasto pelo governo. Qual é a regra do teto? É sempre bom lembrar. Não pode haver gasto público acima do que foi gasto no ano anterior, mais a inflação. Essa foi a regra aprovada no governo Michel Temer. Aprovada e imediatamente desrespeitada por várias vezes, já no começo do governo Bolsonaro e depois na sequência com a pandemia da Covid, a gente entrou num período de exceção e ela foi simplesmente ignorada com esse argumento real e jurídico também. Bem, quando a gente olha para a emenda que foi aprovada ontem, ela coloca o valor de 168 bilhões acima do teto. Qual seria o teto? É até difícil de calcular, porque nesse ano aqui o teto já não foi respeitado, claro, para o pagamento do Auxílio Brasil de R$600, naquela situação de exceção criada também um pouquinho antes da eleição, com o argumento de que o mundo vivia uma situação excepcional pelo pós-Covid e pela guerra Rússia-Ucrânia. A questão é que o teto de gastos foi criado e nunca foi respeitado. E agora tem aqui o seu enterro de forma quase que melancólica. Por quê? Porque nessa emenda que foi aprovada na CCJ do Senado, além de se permitir que o governo gaste mais do que no ano anterior, essa é a regra de ouro do teto de gastos, também se faz o seguinte, olha, daqui 2 anos, esqueçam o teto, esqueçam. E daqui 2 anos, o governo Lula terá que enviar uma proposta de nova âncora fiscal ao Congresso Nacional. Enviar uma proposta. O que é isso? É quase nada, não é? Porque o que você envia não está claro. E se o Congresso vota, não vota, aprova, não aprova, muda tudo, endurece, flexibiliza, isso também não está no controle. Ou seja, esse item que está na emenda constitucional é, como se dizia, para inglês ver. O que existe aqui é, sim, liberação de dinheiro para pagamento do Auxílio Brasil em 2023 e 2024. São 2 anos aqui de vigência dessa PEC. E também mais um valor adicional de 24 bi que fica oficialmente fora do teto de gastos e pode ser usado para financiar investimentos. E já a partir de agora, de 2022. Era isso também que o governo Lula queria. Queria uma sobra além daquele mínimo necessário para a manutenção do Auxílio Brasil. O que acontece a partir de agora? Nesse momento, houve um bloqueio pelo governo Bolsonaro do pagamento das chamadas emenda de relator, porque, segundo o governo, não há espaço no teto para isso. Em passando, essa emenda constitucional, que ontem teve a sua primeira aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e hoje deve ser votada pelo Senado, depois vai para a Câmara, 2 turnos e, claro, tem negociação em cima disso. Não necessariamente o que passou ontem é o que vai seguir exatamente igual, mas é uma boa base. Em sendo aprovado esse texto, ainda nesse ano, há liberação de recursos para a liquidação das emendas de relator, cerca de 8 bilhões de reais. Resumindo a história, ficam aqui todos felizes. O governo que assume, porque consegue manter o pagamento do Bolsa Família com um pouquinho a mais. Tem dinheiro para investimento e no Congresso Nacional se retoma a emenda de relator. O que é que tem aí no horizonte em relação a isso? Hoje o Supremo Tribunal Federal começa a julgar a constitucionalidade das emendas de relator ou do orçamento secreto, já que tudo nesse país aqui parece que tem 2 nomes, de acordo com a utilidade. De acordo com a utilidade, porque se até ontem ou anteontem o PT era contra esse tipo de prática orçamentária do Congresso Nacional, hoje
essa prática é importante para manter a base do futuro governo. Então a gente vai acompanhar com calma também o que acontece no Supremo Tribunal Federal, que abre esse julgamento hoje. Talvez algum ministro peça vistas, talvez não termine tão rapidamente, mas o assunto foi pautado e começa a ser debatido hoje também.